Bom, vamos começar falando do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social. Vou colocar aqui o que ele falou até para você comentar também. Sidônio Palmeira tomou posse e afirmou no discurso ontem que os resultados do governo Lula, segundo ele, não estão sendo percebidos por parte da população. Citou a importância de uma comunicação da gestão para fazer frente à extrema-direita, nas palavras dele. Apesar de citar algumas melhorias promovidas pelo governo Lula III, Sidônio disse que tais índices não estão sendo recebidos por parte da população. Vamos ouvir. Em apenas 2 anos, o seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e de combate à pobreza. Fez renascer ministérios e programas sociais importantes, reduziu a mortalidade infantil e está retirando milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. Bom, aí a primeira manifestação, e tem outra aqui também. Ele comentou medidas como as anunciadas pela Meta nos Estados Unidos de acabar com o serviço de checagem. E o Sidônio diz que essas medidas promovem um faroeste digital. Ele citou o ambiente digital e a importância de fazer frente contra a extrema-direita. Segundo o novo ministro, a mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema-direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas e ameaça a humanidade, nas palavras dele. Só que ele diz que o combate às fake news não é só uma questão de governo. As fake news também foram destacadas pelo Sidônio Palmeira numa coletiva após o evento da posse. A gente ouve esse trecho. Isso é uma atitude criminosa que a gente está vivendo, causando sérias consequências para quem tem o seu pequeno comércio, para as pessoas que terminam deixando, já passam dificuldades, precisa receber um Pix e aí fica com receio por causa da fake news. Quais são as medidas que têm que ser feitas para isso? Medidas no ponto de vista de punição de quem está fazendo isso, identificação disso. E uma vez identificando, a AGU vai encaminhar para a Polícia Federal. Bom, só para ressaltar que no mesmo evento, o antecessor que está saindo do cargo, Paulo Pimenta, diz que ainda não sabe qual será o destino dele. Mas, Eliane, pouco trabalho, né, para começar aí, Sidônio Palmeira. É pouco trabalho, né? Pouco trabalho. Primeiro, a gente ressalta que a posse foi uma posse, quase posse de presidente da República, né? Tinha ali em torno de 600 pessoas, né? A grande maioria dos ministros do próprio governo estava ali presente, gente de tudo quanto... Olha, eu nunca vi uma posse tão cheia assim. Segundo, o Sidônio chegou ali, ele ao lado do Lula, ele chegou chegando, né? Ele chegou com muita força, ele chegou com uma voz muito ativa no governo. O Lula está dando muita liberdade de escolha, liberdade, eu vou usar a expressão, liberdade de expressão para o Sidônio. O Sidônio entra com tudo no governo. Agora, cá para nós, né, eu conversei com fontes minhas que ficaram incomodadas, primeiro, né, com o marqueteiro da campanha do Lula dentro do Palácio do Planalto. Um deles falou assim: já imaginou o Nizam Guanais dentro do Palácio do Planalto no governo Fernando Henrique? Né? E segundo, né, o Sidônio vem para cuidar do governo ou ele vem também já como marqueteiro da campanha de 2026? Aliás, o próprio Sidônio já respondeu isso ontem, dizendo que o foco do trabalho dele é a prestação de serviços do governo, a melhor imagem do governo, e não a eleição do ano que vem. Bem, ele também disse, né, que as duas principais preocupações nesse momento são combater ali a inflação dos alimentos particularmente e as fake news da internet. Né, também disse numa entrevista à Globo News que é preciso ampliar
a interlocução com evangélicos e com o setor ali de aplicativos, né? Uber, 99, etc., que são setores que estão em todo o país, setores que têm muita força, muita reverberação, enfim, inclusive para reverberar fake news, né? Então ele está ali e aproveitou para criticar a Meta. Então o Sidônio vem com tudo, mas a gente sempre repete, né? Sempre repete o título da minha coluna da sexta-feira da semana passada. São Sidônio não faz milagre. Ele está muito forte, está criando a equipe dele. O presidente Lula está, assim, ele está toda hora no gabinete. Aliás, o Lula novamente hoje pela terceira vez seguida, né, já se reuniu com ele na segunda-feira, se reuniu ontem, se reuniu novamente com o Sidônio. Ou seja, o Lula vai botar os ministros para trabalhar muito na linha do Sidônio. Vamos ver se assim vai melhorar a popularidade do governo e a percepção da sociedade sobre a gestão Lula 3. Aguardemos então pelas primeiras ações aí do novo ministro. Eliane, ontem você comentou aqui, no momento em que era divulgada a notícia de que o presidente Lula sancionou a renegociação das dívidas do Estado, essa notícia foi ganhando mais repercussão ao longo do dia, até com governadores, principalmente de oposição, criticando os vetos do presidente Lula, alguns trechos da lei. A gente vai colocar aqui o que disse o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, afirmou que o projeto de renegociação, que institui o programa Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi sancionado com vetos pelo presidente, foi além do que foi pedido pelos governadores. Os 5 governadores que se reuniram comigo são de oposição aberta ao presidente da República. E o projeto que foi aprovado pelo Congresso é muito além do que eles me pediram nas reuniões que fizeram comigo. Então, faz parte da vida política criticar, mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível um ato do presidente da República tão republicano quanto o que foi tomado. O presidente deixou de lado todas as divergências e os comentários sobejamente conhecidos por vocês dos governadores em relação ao governo federal e colocou o país em primeiro lugar, a federação em primeiro lugar. E o presidente do Senado, apesar dessas críticas aí de governadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi quem patrocinou esse projeto, disse que a lei sancionada é uma solução efetiva para o pagamento de débitos com a União e a garantia de investimentos. A gente vai ouvir também um trecho dele. Permite que haja, por parte desses estados, a retomada de investimentos públicos de interesse da população. Ao invés de só pagar dívida, além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento desse projeto que hoje é transformado em lei. Bom, tem essa resistência aí de governadores, principalmente de oposição, não ficaram satisfeitos, hein, Eliane? Pois é, e não é só esse tema que está dividindo o governo federal e os governadores. A gente lembra que os governadores, principalmente os do Sul, mas não só os do Sul, também o governador Zema de Minas Gerais, também o governador Ronaldo Caiado aqui de Goiás, são todos de oposição, né, de uma oposição bastante dura ali contra o presidente Lula. Eles também estão impedindo até agora, né, a formalização, a votação, a tramitação de um pacote importantíssimo para o país, que é o pacote de combate à violência. Então, hoje, você tem 2 ministros voltados para as reclamações dos governadores. Um é o Fernando Haddad, que falou com muita propriedade. Ele se reuniu com os governadores, ele ouviu as ponderações dos governadores, né? Quem fez o projeto foi o presidente, presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Todo mundo teve muito cuidado de ouvir os estados, as ponderações dos estados. Aliás, não se reuniram só com governadores, não, com os secretários da Fazenda também, mas
mas os governadores de oposição estão numa linha muito mais política do que de cooperação e de, vamos dizer assim, efetividade da federação contra o que mais interessa, né? Então, vem aí essa nova guerra com governadores por causa da renegociação das dívidas que eles criam, que os estados criam e que caem no colo de todos nós, né? Porque nós é que pagamos essas dívidas e o governo renegocia o que é possível, porque não tem que fazer tudo o que eles querem, né, sem que a parte federal e a parte da população da sociedade também tenha que ser contemplada, né? Eles choram muito mais por política do que contra o resultado prático da negociação. E o outro caso, a gente tem hoje o ministro Ricardo Lewandowski, que vai apresentar uma nova proposta de emenda constitucional para o combate à violência pública, né? Por quê? Porque os governadores fizeram disso uma luta política e ideológica, né? E quando a luta não é nem política nem ideológica, é uma política de vida ou morte para cidadãos, cidadãs e as crianças do nosso Brasil, né? Então, Ricardo Lewandowski, que apresentou, eu acho que já tem quase um ano, né, o projeto de combate, de inclusão, né, de dar poderes federais no combate à violência, aí na defesa da segurança pública, para o governo federal, né? E os governadores vêm bloqueando esse projeto de emenda constitucional, vem fazendo todo tipo de crítica, não comparecem às reuniões, não mandam secretários de segurança, enfim. E agora o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, com o presidente Lula, com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, eles se rendem à pressão dos governadores para apresentar algo que seja mais palatável. Eu tenho a impressão, Heisen e ouvintes, que mesmo com essas adaptações, mesmo o governo cedendo, ouvindo, eles vão continuar nessa guerra porque, como eu disse, não é uma guerra por causa da segurança, mas é sim uma questão político-ideológica e, a partir de agora, cada vez mais eleitoral, porque tem eleição geral ano que vem. É isso. Nem começou 2025 e a gente tem que falar já ano que vem, olha só. Ano que vem tem eleição mesmo, o pessoal só está de olho nisso. Bom, esse assunto aí vamos esperar, né, Eliane, que hoje vai ser divulgada aí a PEC, né, com alguns ajustes, vamos ver o que vai render ainda mais para amanhã. Hoje o presidente Lula tem reunião com a ministra Marina Silva, com o ministro Mauro Vieira, ela da Meio Ambiente, Mudança Climática, Mauro Vieira das Relações Exteriores e o assessor para assuntos do exterior também, Celso Amorim. A discussão é a COP30, está faltando definir quem que vai presidir esse grande evento aqui no Brasil, né, Eliane? Pois exatamente. Essa reunião, né, é importante porque a COP30 vai ser um dos grandes eventos do Brasil nesse ano, né? O Brasil, que além de presidente dos BRICS desse ano, é também presidente da COP30, que vai ser em Belém. Então, todo cuidado é pouco, porque isso é um evento de repercussão internacional. E está faltando isso, está faltando o nome de quem vai presidir. O mais cotado é o do embaixador André Correia do Lago, que tem trabalhado com temas de desenvolvimento sustentável há muito tempo, desde o ano 2000, ele está envolvido com isso. Enfim, está aí dentro dessa mudança do Sidônio, que já está cobrando. Olha, gente, precisamos cuidar com muito carinho, muita atenção da COP30, que vai ser... tem que repetir o sucesso do ano passado do G20 aqui no Brasil, né?
Muito bem. Eliane, outro assunto. Ontem a gente teve a resposta da Meta para o governo sobre aqueles questionamentos feitos a respeito do fim da checagem de informações nos Estados Unidos. A Meta diz que, por enquanto, isso não vale para o Brasil, mas o governo vai adiante com essa questão, né, Eliane? Exatamente. Estava previsto para amanhã uma reunião, uma audiência pública com especialistas, com professores, etc., acadêmicos, representantes das agências, etc., mas a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu mais tempo para estudar as respostas, detalhadamente as respostas da Meta, né? Então, essa reunião ficou para a semana que vem. Ainda não está exatamente marcado o dia e a hora, mas está marcado para a semana que vem. E ontem, né, a AGU soltou uma nota, e eu leio aqui um trecho dessa nota, aspas, né? Alguns aspectos do documento causam grave preocupação ao governo brasileiro, especialmente a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta de ódio, que, a toda evidência, pode apresentar ou representar terreno fértil para violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, por essa nota, a AGU não ficou muito satisfeita com as respostas da Meta, não. E agora ela está pedindo, a AGU pedindo reforço da sociedade civil, dos especialistas, para fazer uma resposta, vamos dizer, uma contraproposta ou uma contra-resposta para a Meta. A luta continua. Muito bem. Eliane, para encerrar, eu vou trazer uma notícia que acaba de sair, acho que você vai gostar muito. Acabou de sair indicação para o BAFTA 2025, que é um prêmio do cinema inglês, que é tido como Oscar lá do cinema inglês, e está indicado aqui, ainda estou aqui, é finalista na categoria de filme em língua não inglesa. Então, mais um prêmio aí para o Ainda Não Estou Aqui concorrer, dessa vez lá na Inglaterra. Oba, maravilhoso. Você sabe que eu estava no shopping ontem à noite, eu dei um pulinho no shopping, e um rapaz, assim, em torno de 30 anos, com a namorada, eu não sei se a mulher, a namorada é dele, e ele estava saindo do cinema, saindo do filme e dizendo para ela: olha, se dependesse de mim, essa gente do 8 de janeiro ficava para sempre na cadeia. Ou seja, o filme também tem esse aspecto educativo. E já que a gente está falando nisso, Heisen, eu queria, antes da gente fechar o nosso programa de hoje, falar de um programa que é muito importante, que foi lançado ontem pelo presidente Lula, né? O presidente Lula lançou o Mais Professores. Todo mundo lembra dos Mais Médicos, para atingir as populações dos recônditos, dos lugares mais distantes do país, mais abandonados. E agora o Lula lança o Mais Professores, para atingir 2,3 milhões de docentes. A proposta prevê uma ajuda de custos a graduandos de licenciatura, né? E também prevê que os profissionais que buscarem regiões mais remotas, que se disponham a ir para os rincões do Brasil, também vão ter benefícios extras, vão ser recompensados por isso. Eu achei muito importante, porque eu sempre repito aqui a máxima do ex-ministro da Educação, ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque: educação, educação, educação. Isso é fundamental. Eu gostei muito do programa, ainda não li os detalhes, mas acho que é um programa importantíssimo para a gente pensar no presente e principalmente no futuro do nosso país.